eu sou Liliane do canal Livreria e nesse vídeo eu vou dar continuidade à série Você é o que você lê. Bom, esse segundo vídeo eu vou tratar dos livros que eu li durante o meu período de universitária. Eu fiz 2 faculdades, que são Direito e Letras, e então eu vou mostrar os principais livros que eu li nessa época. Então o primeiro livro que eu vou mostrar é O Martelo das Feiticeiras. Esse livro é um manual das torturas e do tipo de extermínio que foi praticado contra mulheres consideradas bruxas durante o período da Inquisição. Tá? Esse livro foi produzido há mais de 4 séculos atrás e estima-se que, a partir das técnicas descritas aqui, foram assassinadas mais de 100 mil mulheres na Europa. É uma leitura bem forte, bem impactante. Tá? O segundo livro que eu quero mostrar é o Vigiar e Punir, História da Violência nas Prisões, do Michel Foucault. Esse livro é uma leitura obrigatória no curso de Direito, né? Ele está relacionado aos estudos de Direito Penal, porque ele aborda questões ligadas a o que é punir, como historicamente, né, a sociedade pune pessoas que se considera que têm um comportamento desviante, né, daquilo que é permitido. Tá? Então o livro trata da evolução da punição e de como as pessoas eram então vigiadas, né, enquanto estavam cumprindo a sua pena. O terceiro livro é o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, que é um livro bastante impactante para quem, como eu, teve uma criação baseada na visão católica de mundo, né? Porque ele traz uma visão humanizada de Jesus Cristo, ele aborda alguns pontos que não são contemplados na Bíblia. Claro que isso é uma ficção, né? Isso é uma construção do autor, mas são tratadas questões que não constam na Bíblia. E o Saramago, para quem não sabe, ele é vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1998. O Saramago sofreu fortes represálias em função da publicação desse livro. Então, em Portugal, que é um país muito católico, ele sofreu uma série de críticas, né? A comunidade católica portuguesa se sentiu bastante ofendida, eu diria, né, pelo teor do livro, e toda a reação que a sociedade portuguesa teve na época do lançamento do livro fez com que o Saramago optasse por não morar mais em Portugal. Então, se tu vais olhar a biografia do autor, ele se muda, depois da publicação do Evangelho, ele se muda para as Ilhas Canárias e ele permanece lá até os seus últimos dias, né? Então é uma leitura bem interessante. O José Saramago tem uma escrita muito peculiar, uma forma de escrever muito peculiar, né? Parágrafos muito longos, uma pontuação muito específica, ele usa muita vírgula, pouco ponto final, né? Então de início a gente precisa um certo esforço para se acostumar com a linguagem e com a pontuação, mas logo a gente se apaixona pela leitura. Esse foi o meu primeiro livro do Saramago, né? Minha primeira leitura do Saramago. O quarto livro que eu indico, então, é O Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, que é uma das minhas obras favoritas do autor. Então, nessa história, ele conta o acontecido em Antares, que é uma cidade, dita por ele, uma cidade tão pequena que sequer consta no mapa, né? Então, no dia 11 de dezembro de 63, algumas pessoas morrem na cidade e, por conta da greve dos coveiros, os funerais não acontecem. Então, revoltados com a situação de não terem sido enterrados, esses defuntos resolvem sair dos seus caixões, andar pela cidade
e retomar questões antigas com familiares, com amigos, e a partir disso então se faz toda uma crítica social, toda uma crítica política, né? E o interessante é que, da maneira como a história é construída, os personagens que são defuntos, eles se sentem autorizados a fazer absolutamente tudo que eles querem, porque eles não têm mais nada a temer. Não existe uma punição que seja de fato uma ameaça a eles, né? E é isso que torna, sob o meu ponto de vista, é o que torna o enredo interessante, e por isso eu indico a leitura. E o quinto livro que eu indico, então, é do Stephen King, A Dança da Morte. Esse é um livro que foi publicado em 1978 e que narra uma história que se passa na década de 80, no interior dos Estados Unidos. Então, um vírus se alastra e dizima a maior parte da população. E a história, então, vai contando o que se passa com pessoas que são imunes a esse vírus e que sobrevivem, né, a essa situação pós-apocalíptica. É um livro bastante interessante, ele foi transformado em roteiro para minissérie nos Estados Unidos. E uma curiosidade sobre o Stephen King é que ele tem mais de 60 obras transformadas em roteiro, ou roteiro para televisão, ou roteiro para cinema. Então ele desenvolve um tipo de história que é bastante atrativa, bastante instigante, tá? É um tijolão, e mesmo sendo um tijolão, assim, eu recomendo, a leitura vale cada página. A próxima leitura, então, que eu vou indicar, é um clássico da literatura francesa, tá? Do realismo francês, é o Stendhal, O Vermelho e o Negro. Ele traz a história de um jovem chamado Julien Sorel, que é uma pessoa muito pobre e que cogita e avalia quais são as suas possibilidades de ascensão social, né? De ascender socialmente, de ter uma vida tanto social quanto economicamente segura, né? Então ele vai, durante a vida, ele vai circular entre o exército e a igreja, sempre buscando ascensão e buscando se afirmar e se manter. O próximo livro que eu vou indicar é o 1984, do George Orwell. É um livro também considerado um clássico, né? É uma distopia. Então, esse livro foi escrito na década de 50. O autor joga a narrativa para um futuro, que é 1984, né? Então ele projetou que essa sociedade distópica aconteceria nessa época da década de 80, e narra então a história do protagonista, que vive numa sociedade totalitária e completamente ditatorial, antidemocrática, e que é controlada, a vida das pessoas é controlada através de vídeos, né? E aí o protagonista então vai tentar levar a sua vida dentro dessa perspectiva, tá? É considerado um dos maiores livros, né, do século XX. Aí eu trago então a indicação de um livro de poesias, tá? Eu tenho aqui a Poesia Reunida, da Adélia Prado. E a Adélia Prado foi uma poetisa que eu conheci durante o curso de letras, através de uma professora que fazia intervalos de aula, fazendo leituras da Adélia Prado, né? Então a Adélia Prado é uma escritora mineira que tem assim uma maneira muito peculiar, muito delicada de lidar com questões como amor, como lembranças da infância, né? Uma maneira, digamos, muito singela e, através da singeleza, muito bonita. E depois, por fim, então, eu trago 2 livros de contos, um autor nacional e um autor estrangeiro. O primeiro deles que eu trago, então, é o Rubem Fonseca. Gosto muito do Rubem Fonseca, mas trago esse livro, A Confraria dos Espadas.
É um livro de contos, e o Rubem Fonseca é um autor conhecido pela violência. Ele aborda muito bem questões ligadas à violência. E um dos meus contos favoritos, em algum momento depois eu vou falar em outro vídeo, né, sobre os meus contos preferidos, um deles é o Livre-Arbítrio, que é o primeiro conto dessa coletânea aqui. Só contando rapidamente do que se trata, né? Então é um homem que escreve cartas para mulheres convidando-as a exercerem o livre-arbítrio da maneira mais extrema possível. Como? Optando pelo suicídio. Então este homem convence mulheres a se suicidarem, tá? E a questão, posso até estar dando um spoiler, assim, contando um pouquinho sobre a história, mas a questão é como isso é construído, a maneira como o Rubem Fonseca usa da linguagem, usa dos argumentos para construir esse personagem que tem uma proposta bem peculiar, né? Então eu gostei bastante. E o último livro, então, que eu vou indicar nesse vídeo é uma coletânea de contos do Edgar Allan Poe, que é conhecido como um escritor dos clássicos de terror, né? Ele também trabalha com contos, tem uma série deles, né? E dos contos do Poe, eu destaco o Barril de Amotilado, que é uma história, um conto que vai falar de vingança, né? Mas de uma vingança muito bem construída e de uma vingança executada de uma maneira bastante peculiar, bastante diferente. Então essas foram as dicas de leitura que eu extraí do meu período como universitária. São os livros que eu considero mais importantes, aqueles que mais me marcaram durante esse período. Eu ainda pretendo fazer um outro vídeo falando sobre livros que eu li mais recentemente. E aí então eu convido você a deixar o seu like aqui nesse vídeo, a se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas mídias sociais, e nós nos encontramos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais!